meditando o Evangelho, o caminho da verdade. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui é o Diácono William. Vamos meditar hoje, que é terça-feira, dia 8 de março, meditarmos o Evangelho. Que a paz de Jesus esteja no seu coração. Estamos vivenciando esse caminho de Quaresma, esse grande retiro espiritual que a liturgia nos proporciona. Vamos ver o que o Senhor nos pede nesta terça-feira. Ouçamos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós deveis rezar assim. Se nós nos recordarmos um pouquinho da quarta-feira de cinzas, o Evangelho daquele dia nos mostrava mais ou menos os três caminhos, as três armas que nós precisamos utilizar nesse tempo da Quaresma, que são a penitência, a caridade e a oração. E hoje a palavra quer nos falar justamente sobre uma dessas armas, que é a oração. A Quaresma, meus irmãos e minhas irmãs, que é tempo de rezar mais e principalmente rezar melhor. E hoje Jesus está ensinando os seus discípulos como eles deveriam orar. Não é? Como eles deveriam se dirigir ao Pai, como os filhos que se dirigem ao seu Pai de amor. Assim, a oração precisa ser um diálogo de pai para filho, um diálogo filial com o Senhor, com esse Deus da vida, esse Deus cheio de misericórdia. Como filhos, nós nos colocamos no colo do Pai. Jesus alerta que não são as muitas palavras que dão força para as nossas orações, como os fariseus costumavam fazer, não é? O mais importante é que as nossas palavras, que a nossa oração saia do nosso coração, do íntimo do nosso coração, que a gente diga ao Senhor tudo aquilo que realmente está dentro de nós, todos os nossos sentimentos, não é? Todos os nossos pensamentos. Às vezes a gente acha que engana, né? Quer enganar a Deus, às vezes por estarmos cansados, estarmos revoltados, não é? Estarmos esgotados. A gente reza como se estivesse tudo bem, com um certo fingimento. E a nossa oração, né, é para a gente falar o que realmente estamos pensando, o que está se passando com nós, não é? Como está realmente
o nosso coração, né? Como está a nossa vida, né? E se praticamente fazermos como fórmulas prontas, rezarmos como fórmulas prontas, Jesus nos ensina que a oração precisa ser um relacionamento íntimo de filhos com seus pais, né? De entregar-se, de nós nos entregarmos, não ter medo de nos entregar, né? A vontade desse Pai, a vontade do Pai na nossa vida, que nós repetimos muitas vezes nessa oração do Pai Nosso, não é? Pai, seja feita a tua vontade. E quantas vezes nós temos dificuldade de aceitar a vontade de Deus, não é? Quantas vezes nós temos a dificuldade de entender o momento, né, que Deus quer que nós passamos por alguma provação ou passamos por alguma comemoração, né? A vontade de Deus. E nós pedimos o pão de cada dia também nessa oração, mas nos comprometemos também a perdoar, não é? A perdoar, para que Deus também possa nos perdoar. E quantas vezes na oração do Pai Nosso essa parte é vazia, porque nós rezamos cheio de mágoas no nosso coração, pedimos para que Deus nos perdoe, mas quantas vezes somos incapazes de perdoar bobeiras, bobagens, pequenas coisas que os outros fazem contra nós? Então, meus irmãos, que hoje, nessa terça-feira da primeira semana da Quaresma, possamos refletir sobre a forma em que estamos rezando, né? A forma em que a oração está em nossa vida, está no nosso dia a dia, se de fato nós estamos tendo um diálogo, estamos dialogando com Deus, estamos indo ao encontro de amor com Deus, ou se tem sido repetições automáticas, né? Coisas mecânicas, e que nós possamos perdoar do fundo do nosso coração, para que também nós possamos, com a consciência limpa, rezar o Pai Nosso e que nós possamos receber o perdão de Deus. Porque antes de receber o perdão de Deus, nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São João de Deus, religioso, desça sobre você a bênção de Deus, rico em misericórdia, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um dia muito abençoado e fiquem com Deus. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.